Boa tarde. Abrimos agora mais um especial para fazer o ponto de situação do surto de Covid-19 nos Açores. Nas últimas horas verificou-se mais um óbito na região. É o 9º. Trata-se de uma utente de 80 anos que estava internada no hospital de Ponta Delgada. Há também mais um caso de recuperação. É uma mulher de 59 anos que se encontrava em contexto domiciliário na ilha de São Miguel. O total de diagnósticos positivos nos Açores mantém-se nos 138, isto porque não foram detectados novos casos nas 471 análises efetuadas nos 2 laboratórios de referência. Quanto a casos ativos, o número baixou para 109. São 16 horas. As atenções centram-se agora no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Boa tarde, Marta Silva. Vamos à atualização da informação sobre a Covid-19 num dia sem novos casos. Boa tarde, João. De facto, como acabaste de dizer, um dia sem registro de nenhum caso positivo, depois de, ao dia de ontem, se terem verificado 7 casos de doentes infectados nos Açores, ao somar aos já existentes, 5 dos quais relacionados com o Lar do Nordeste, 2 deles associados ao Hospital do Divino Espírito Santo, o que elevou ontem para, então, 138 o número de casos registados desde o início do surto nos Açores. Hoje, como disseste, não houve nenhum caso registado, o que evita oscilações da curva epidemiológica. Há, no entanto, a lamentar um óbito, uma idosa de 80 anos que estava internada no Hospital do Divino Espírito Santo e que é proveniente da cadeia originária da povoação, não está ligada ao surto do hospital não, aliás, do Lar do Nordeste, que ontem registrou então mais 5 casos positivos. Esta senhora de 80 anos, como dizia, é o 9º, equivale à 9ª vítima mortal na região, elevando então o número de vítimas mortais para 9, o que é efetivamente de lamentar. De recordar ontem que a Autoridade Regional de Saúde adiantava que ainda não é possível falar de uma fase de transmissão comunitária. Os Açores, apesar de registarem casos ainda com dificuldade de identificar, cuja origem ainda não é conhecida, não podem ainda, no fundo, confirmar que se trate de uma fase de transmissão comunitária. Tiago Lopes dizia aqui também ontem que eventualmente poderia começar a ser levantada algumas medidas restritivas em algumas ilhas e já se encontra aqui na sala de conferência de imprensa para então dar início à atualização do balanço oficial do dia de hoje. Boa tarde a todos. Retomamos então no ponto de situação ontem realizado 1045 casos que foram comunicados. Desses 1045, 361 com resultado negativo, 69 de Santa Maria, 137 de São Miguel, 120 da Terceira, 11 da Graciosa, 4 de São Jorge, 7 do Pico, 9 do Faial, 3 das Flores e 1 do Corvo. Desses 1045, 684 aguardam por resultado, 3 da Ilha de Santa Maria, 250 da Ilha de São Miguel, 363 da Ilha Terceira, 12 da Graciosa, 1 de São Jorge, 40 do Pico, 14 do Faial e 1 das Flores. Até às 0 horas de hoje deram entrada 319 novos casos. Desses 319, 131 tiveram resultado negativo, 130 de São Miguel e 1 daqui da Ilha Terceira. E 188 aguardam ainda por resultado, 3 de Santa Maria, 153 de São Miguel, 19 da Terceira, 3 de São Jorge, 4 do Pico e 6 da Ilha do Faial. Desde o início do surto, nós já registámos 5.625 casos. Desses 5.625 casos, 4.615 tiveram resultado negativo, 109 com resultado positivo, 20 recuperados, 9 óbitos, 872 aguardam. Infelizmente temos hoje a contrastar com o caso recuperado que hoje foi registado. Temos um óbito a registar de uma utente que se encontrava na unidade de cuidados intensivos do Hospital do Divino Espírito Santo, a quem todos nós também prestamos as sentidas condolências à respectiva família.
Em termos de vigilâncias ativas, temos atualmente 2.064, contrastando com as 2.203 de ontem. Dessas 2.064, 673 provenientes da linha de saúde Açores e 1.391 das delegações de saúde. Como eu estava a dizer, desde o início do surto até ao momento, nós temos 109 casos positivos ativos. Esses 109 casos positivos ativos distribuem-se na região da seguinte forma: 82 na ilha de São Miguel, pelos concelhos de Ponta Delgada no número de 24, 8 na Povoação, 6 na Ribeira Grande, 42 no Nordeste, 1 na Lagoa e 1 em Vila Franca do Campo, 5 na Ilha Terceira, 2 em Angra do Heroísmo e 3 na Praia da Vitória, 9 na Ilha do Pico, 4 na Madalena e 5 em São Roque, 3 em São Jorge, 2 nas Velas e 1 na Calheta, 5 no Faial e 5 na Ilha Graciosa. Em termos de internamentos, temos atualmente 40 utentes internados nas unidades de saúde da região, 22 utentes no Hospital do Divino Espírito Santo, onde mantemos ainda um utente em cuidados intensivos, 4 no Hospital de Santo Espírito e Ilha Terceira, onde mantemos também 2 utentes em cuidados intensivos, 2 utentes internados no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste. 69 mantêm-se em contexto domiciliário, sendo que a única alteração a registrar ao nível das diferentes ilhas é na Ilha de São Miguel, onde passamos a ter 48 utentes a recuperar da infecção pelo Covid-19 em contexto domiciliário, e, como eu disse, derivado do caso recuperado que hoje registámos e também do falecimento de uma utente no Hospital do Divino Espírito Santo. Em termos dos profissionais de saúde, nós já testamos até ao momento 1.680 profissionais de saúde. Desses 1.680, 28 aguardam ainda por resultado da análise. Desses 1.680, já temos 1.630 negativos, a juntar aos 20 positivos que já tínhamos dado nota anteriormente e os 2 casos recuperados. Dizer que relativamente ao Hospital do Divino Espírito Santo está praticamente concluído o rastreio realizado aos profissionais de saúde. Falta um número bastante residual de um ou outro profissional de saúde para ser rastreado, sendo que já o foram mais de 1.400 e desses 1.400 todos eles praticamente negativos, excepcionando os 2 casos mais recentes também que apontámos relativamente ao caso de um enfermeiro e de um assistente operacional. E, portanto, é este o ponto de situação. Deixaria agora aqui o espaço para poderem colocar algumas questões. Eu começo por perguntar Uma questão da Antena 1 sobre se os resultados negativos já refletem as análises feitas no estabelecimento prisional de Angra e que leitura que faz? Temos o trabalho realizado no estabelecimento prisional da Ilha Terceira praticamente concluído. Não disse isso nos outros dias, falha minha, para dar nota também do trabalho, se o fiz aqui há uns dias relativamente à Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, fazê-lo também relativamente à Unidade de Saúde de Ilha Terceira, que, como devem calcular, no dia de ontem fazer mais de 200 colheitas de amostras. Foi um trabalho excepcional de parte dos profissionais envolvidos e dá nota também, não fiz na devida altura e peço desculpa também por isso, à Unidade de Saúde Ilha das Flores e à Unidade de Saúde Ilha do Corvo, também que fizeram as suas recolhas de amostra no local e por esse facto também saudar todos os envolvidos durante esse trabalho. Relativamente ao estabelecimento prisional, estamos mesmo a aguardar os últimos resultados das colheitas ontem realizadas, da parte da unidade laboratorial estamos mesmo por horas para ter estes resultados, sendo que até ao momento tudo aponta do lado positivo, não do resultado, mas do lado positivo, digamos, por um lado do resultado não laboratorial, mas do resultado, digamos, como de geral, das análises que estamos a obter, porque todas elas têm sido negativas, tanto da parte de funcionários, que já foi concluído esse trabalho, portanto não há nenhum dos funcionários do estabelecimento prisional neste momento que tenha o resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus. Resta-nos concluir o trabalho ao nível das pessoas que estão enclausuradas no estabelecimento prisional, de modo a concluirmos este apuramento que estamos a fazer. Dar nota de que, concluído este trabalho, para também tentar ser o mais claro possível,
e se felizmente registarmos todos os resultados negativos, teremos que efetivamente depois também ver aqui se não teremos 2 casos, eventualmente 2 falsos positivos, também possam ter sido registados aqui na região. E, portanto, nesse sentido, iremos ter que fazer essa investigação, ter que fazer esse apuramento, sendo que será, de certa forma, o melhor resultado que poderemos obter de todo este trabalho que nós temos vindo a fazer. Mas para chegarmos a essa conclusão, temos ainda de obter os restantes resultados, nomeadamente dos reclusos que possuem neste momento a sua amostra em análise laboratorial. Os falsos positivos surgem também da mesma forma como os falsos negativos, ou seja, é o resultado que surge e que nós estamos, de certa forma, também aqui a indagar e a aprofundar, como eu já tenho transmitido também todo o conhecimento que nós temos relativamente ao comportamento do vírus. Temos que ver, efetivamente, porque derivado ao curto espaço de tempo que existiu entre a deslocação destes reclusos para a ilha de São Miguel, não se registrando efetivamente aqui nenhum caso positivo no estabelecimento prisional, temos que perceber de melhor forma de que efetivamente como é que eles positivaram e como é que poderão ter adquirido a infecção pelo novo coronavírus, ou eventualmente se houve aqui alguma situação que necessita de maior aprofundamento e esclarecimento por parte de todos os profissionais de saúde envolvidos neste processo. Sobre os outros 2 casos que foram verificados ontem, Sobre os 2 casos que foram verificados no Hospital de Ponta Delgada, alguma novidade sobre isso, sobretudo sobre o caso se há alguma novidade sobre estes 2 casos? Neste momento ainda estamos a aguardar os resultados também de todos os contatos próximos que forem identificados com o bebê e com a profissional de saúde que ontem que foram diagnosticados para a infecção pelo Covid-19 e, portanto, ainda temos que aguardar por esses resultados para depois tirar mais alguma, fazer uma melhor leitura deste caso positivo. Já disse aqui que os doentes admitidos para internamento no Hospital de Ponta Delgada são testados à entrada. No entanto, nós temos conhecimento de uma fonte hospitalar que isso não está a acontecer noutros hospitais, como é o caso do Hospital da Horta. Pondera alargar esta medida aos outros hospitais da região? Neste momento não. Neste momento não é necessário porque não há cadeias de transmissão no Hospital da Horta e no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, nem foram registadas. O trabalho que foi feito no Hospital do Vinho Espírito Santo foi feito num contexto muito próprio, com critérios específicos que não se aplicam neste momento a qualquer um dos outros 2 hospitais. No entanto, no trabalho que está a ser feito de um rastreio mais alargado e mais massificado, digamos assim, na região, eventualmente poderemos lá chegar, mas a seu tempo, para já ainda não. Gostaria de saber, ao nível das quarentenas obrigatórias, no que diz respeito à deslocação entre ilhas onde não se registaram ainda nenhum caso. É a situação que ocorre entre Flores e Corvo. Sabemos, inclusive, que há técnicos que vão fazer reparações entre as Flores e o Corvo de serviços essenciais básicos à população e que no regresso têm que ficar de quarentena. Ora, isso reduz a capacidade de resposta de alguns serviços essenciais na região. Também há as duplas quarentenas, após escala para ilhas de destino que não têm casos. Pergunto-lhe se pondera rever para algumas medidas este tempo de quarentena perante esses contextos. Há alguma confusão, como vem esclarecer. Não há duplas quarentenas. Se houvesse duplas quarentenas, as pessoas ficariam praticamente um mês, não é? Eu já tive a oportunidade de esclarecer isso, nomeadamente no caso de São Miguel. Quem faz escala na ilha de São Miguel não terá que ficar a fazer duplo período de quarentena, que fique bem clara essa questão. Ainda ontem foi publicada uma nova circular relativamente aos procedimentos e às regras para a deslocação interilhas e no caso particular que estava a referir dos técnicos, existem situações que estão excepcionadas nos quais são previstos profissionais que estão em âmbito de prestação de serviço. Portanto, nesse âmbito não haverá qualquer tipo de constrangimento para que serviços essenciais à população sejam restringidos por via da determinação dessas quarentenas. Existem, sim, critérios que são avaliados e são validados pelas legislações de saúde no sentido de que essas pessoas tenham, digamos que, a segurança suficiente também para a população da ilha de destino, que não possam ser portadoras de eventual infecção pelo novo coronavírus. De resto, essa situação foi ontem
ou essas situações foram todas revistas e constam de circular que também ontem foi publicado relativamente a isso. Mas, no geral, faz sentido essas quarentenas entre ilhas onde não existem casos registados? Sim, neste momento é uma das medidas de contenção que foi aplicada para restringirmos alguma da circulação interilhas, conforme eu já tinha transmitido anteriormente. Apesar da suspensão das ligações aéreas, havia muitas pessoas também ainda a circular ou a solicitar a sua circulação e a sua deslocação interilhas, e derivada à situação, sobretudo também que aconteceu na ilha de São Miguel, decidimos intensificar essas medidas de contenção. Não quer dizer que, com a evolução do surto, nos próximos dias não existe essa ponderação, mas neste momento é a medida que está a ser aplicada de forma a cautelarmos a propagação da infecção aqui na região. Em relação a estas deslocações, Uma questão da Lusa. até aos tempos dizia que havia um grande volume de pedidos. Em relação às deslocações, o grande volume de pedidos. Está regularizada, as pessoas que estavam deslocadas. Se esta situação já está regularizada, se as pessoas regressaram Não, ainda todas temos à sua casos casa. de pessoas que estão já há algum tempo considerável a aguardar essa autorização, e estamos dentro daquilo que eu já transmiti por várias vezes no âmbito do estado de emergência que nós estamos a vivenciar neste momento, a proceder ao regresso de muitas destas pessoas à sua ilha de residência. E, portanto, é uma situação que vai sendo regularizada ao longo do tempo, com todos os constrangimentos individuais e coletivos que tem, mas que são próprios de um estado de emergência que nós estamos a viver ainda neste momento. Tem ideia de quantas pessoas é que poderão estar nessa situação? Pergunta quantas pessoas estarão nesta situação e se estarão doentes deslocados. Poderá existir algum caso de algum utente deslocado, pois embora tenhamos tido essa especial atenção ao longo dos últimos dias e das últimas semanas de proceder ao seu regresso à sua ilha de residência. No entanto, pode haver algum contexto particular ou algum histórico particular de algum desses casos que necessite de especial atenção e de maiores cautelas, mas temos vindo a proceder ao longo dos últimos tempos ao regresso dessas situações das pessoas, nomeadamente também casos médicos, que eventualmente estejam fora da sua ilha de residência, não invalidando ainda a possibilidade de existirem alguns desses casos. Agora, o que é certo é que, a partir do momento em que determinamos também a quarentena à chegada também nas locações interilhas, o número diminuiu bastante, foi bastante significativo em termos dos pedidos de locação, e aquelas situações que nós verificámos aqui há uns tempos de falsas declarações para justificar essas deslocações diminuíram, posso dizer, muito consideravelmente. Não tem ideia do número total, do número de pedidos que chega? São tantos números que eu vou-lhe ser muito pedidos sincero, não lhe chegaram. consigo ter isso de memória aqui neste momento, mas posso depois fornecer essa informação. Uma questão do Oceano Oriental, do acompanhamento clínico que está a ser feito aos recuperados, há algum que tenha regredido no seu estado de saúde ou ficado com alguma sequela do vírus? Regressões houve, infelizmente, e dos recuperados, estavam a perguntar dos recuperados, peço desculpa. Relativamente dos recuperados, não tivemos conhecimento de nenhuma regressão do estado de saúde. No entanto, as sequelas têm que ser o mais franco possível. São sequelas que irão ficar com qualquer um de nós quando tem um problema do foro respiratório, como neste caso da infecção pelo novo coronavírus, ou mesmo até outras situações também, digamos, mais comuns que possam acontecer, qualquer patologia do foro respiratório. Estamos a acompanhar toda esta situação, todo este comportamento do vírus e o pós-infecção é tudo novo para nós, mas não podemos ignorar de que efetivamente possam existir algumas sequelas decorrentes desta situação, mas nesse sentido, da parte do Serviço Regional de Saúde, iremos providenciar todo o tipo de apoio que seja necessário para dar a melhor resposta a estes casos. Da TSF Açores, relativamente aos ex-reclusos que visitaram Rabo de Peixe, já se sabem os resultados dos testes e estão a testar preventivamente em Rabo de Peixe? Os resultados também ainda estamos a aguardar, relativamente a esses casos em particular. Rabo de Peixe, posso dizer que estamos a testar, nomeadamente ao nível do lar de idosos. Isto vem na sequência daquilo que também já foi transmitido através de nota também da página do Governo Regional, de que estamos progressivamente a passar também o rastreio terminado agora, nomeadamente praticamente concluído no Hospital de Vinho Espírito Santo, passar também para as estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados integrados, sendo no caso de Rabo de Peixe, o lar de idosos é um daqueles que já foi neste momento
nomeadamente os seus funcionários, alvo de teste diagnóstico para a infecção pelo novo coronavírus, não invalidando também todos aqueles que nós estamos neste momento a preparar nos próximos dias também para realizar. Do Correio dos Açores, quando vão começar a ser distribuídas as máscaras sociais e como vai ser feita essa distribuição e se as empresas que estão a realizar as máscaras são regionais? Sim, as empresas são regionais, houve aqui um ligeiro compasso de espera porque, conforme também penso que já havia transmitido anteriormente, procedemos ao teste diagnóstico também de todos os funcionários que irão estar na elaboração dessas máscaras e, portanto, elas irão ser, a sua distribuição irá ser iniciada muito rapidamente e, portanto, irão chegar aos lares também da maior parte dos açorianos e das açorianas o quanto antes. Da Rádio Horizonte, havendo uma possível dúvida de falsos positivos dos ex-reclusos, estes já foram submetidos a nova colheita ou só serão se não houver qualquer caso positivo no estabelecimento prisional? Neste momento temos de aguardar, porque o que é que acontece aqui? Tendo existido aqui um teste inicial e tendo nós já percebido que ao longo do tempo e com o passar dos dias a carga viral pode ser diferente, e estando estes 2 casos em confinamento obrigatório em unidade hoteleira, não temos, digamos, para já a urgência em fazer novo teste diagnóstico. Temos de aguardar pelos resultados, nomeadamente ao nível do estabelecimento prisional, e depois aprofundar com maior atenção também a situação em concreto que nós temos em mãos, nomeadamente estes 2 casos positivos, para saber de que forma é que poderão ter sido infectados. Uma questão da Rádio Montanha. Porquê é que os ex-reclusos libertados do estabelecimento prisional da Terceira, residentes em São Miguel, têm de ficar confinados num hotel e os que vieram para o Pico seguiram para a sua casa e andam pela rua? A que se deve esta diferença de critério? Bem, para já neste momento no caso do Pico estamos a falar de, como eu disse ontem, de 3 reclusos, sendo que 2 deles já foram testados e tiveram resultado negativo, portanto poderão circular sem qualquer tipo de problema, são cidadãos normais como qualquer um de nós, os mesmos direitos e os mesmos deveres. O que ainda falta irá ser testado e, portanto, iremos também obter o resultado muito em breve. Fica então aqui feito o ponto de situação sobre a evolução do surto na região. Tiago Lopes aqui a referir-se a algumas medidas que estão em curso, como é o caso das 270 mil máscaras sociais que vão ser distribuídas pela região, a dizer aqui que será em breve, apesar de já ter sido anunciado que a distribuição dessas máscaras aconteceria esta semana e começaria pela Ilha de São Miguel. Tiago Lopes aqui a não referir exatamente a data, mas a dizer que será em breve e que chegará também aos lares de terceira idade. Por outro lado, adiantou aqui que o rastreio ao Hospital do Divino Espírito Santo já terminou. Avançou aqui também que ao todo já foram testados 1.680 profissionais de saúde, alguns deles, a maioria, ainda aguarda resultados. E então o balanço oficial em termos de números, há a dizer que são agora 109 casos positivos ativos na região, 82 dos quais em São Miguel, onde existe o maior número de casos, 20 recuperados, 9 óbitos, num dia em que se eleva para 138 o número de casos registados na região. E há 872 casos que aguardam colheita ou resultado laboratorial. Marta Silva, em direto do Solar dos Remédios, na Ilha Terceira, está feito mais um ponto de situação nos Açores. Tiago Lopes a levantar a possibilidade de estarmos perante casos de falsos positivos, no caso dos reclusos libertados dos estabelecimentos prisionais dos Açores. Como a Marta disse há pouco, o total de diagnósticos positivos na região mantém-se nos 138. Em Portugal já foram detectados 22.353 casos de Covid-19. Morreram até agora, em todo o país, 820 doentes infectados. Há 1.201 recuperados. Em todo o mundo, o número de mortes é superior a 186 mil. Assim termina mais um especial informação da RTP Açores. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.